Fala pessoal, Alexandre Gimenez aqui no canal da Escola da Pasta no YouTube. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar de um assunto que remete a um produto que algumas pessoas ainda não conhecem, tá? E que sempre me perguntam sobre se é interessante usar, se não é, qual é o efeito, se é igual ao ovo tradicional, fresco. Então eu vou mostrar para vocês esse produto que é a gema pasteurizada. Aí a gente vai fazer um empasto com ela para que vocês possam observar, tirar as conclusões de vocês também e verificar as sugestões que eu vou dar a respeito desse produto, contando com a minha experiência, tá bom? Então olha só, pessoal, gema pasteurizada, tá? Aqui dessa marca, né, da Flashman, mas tem várias outras marcas aí Brasil afora, tá bom? Essa aqui é mais fácil de eu encontrar aqui na região. Se você procurar, você vai encontrar também ovos inteiros pasteurizados e claras pasteurizadas também. Então tem os ovos inteiros e separados pasteurizados. Para quem não sabe, pessoal, um produto pasteurizado é quando eles submetem o produto a uma temperatura, uma determinada temperatura mais elevada, né? E depois eles derrubam essa temperatura, tá? Fazem como se fosse um choque, né, térmico, para eliminar possíveis bactérias e qualquer tipo de micro-organismo que possa contaminar o produto. Tá? Então, esse é o processo e a ideia, né, da pasteurização, ok? E aí o que acontece, pessoal? Muitos pastais hoje em dia e algumas empresas também costumam usar um ovo pasteurizado ao invés do ovo fresco, né? E aí você me pergunta, mas Alexandre, qual é a vantagem, o porquê de usar ou o porquê de não usar? Então, o ovo pasteurizado, pessoal, ele tem algumas vantagens, tá? Vou passar para vocês aqui o que eu entendo que pode facilitar o processo, né, de trabalho do dia a dia com o ovo pasteurizado, né, que é o seguinte, pessoal, essa caixinha aqui, por exemplo, ó, ela tem 1 quilo, tá? Aqui, como tem só gemas, tá? Vem aqui aproximadamente umas 66, 67 gemas, considerando 15 gramas por gema, tá? Porque a própria embalagem, ela coloca que é uma quantidade correspondente à gema de ovo, tá? De 50 gramas, considerando um ovo de 50 gramas, tá? Então, uma gema de ovo de aproximadamente aí 15 gramas, tá? E a gente sabe que dependendo do ovo, ela vai para uns 18 gramas, 20 gramas, tá? Mas aqui a gente tem aproximadamente aí umas 66, 67 gemas, tá bom? Essa caixinha, pessoal, ela custa aqui em torno aí de 36, 37 reais, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Ainda não é um produto muito barato, né? Se você utiliza ovos de granja, aí você compra esses ovos direto com o fornecedor e esse custo realmente é mais barato, tá? É difícil competir, né? Porque a gente coloca no custo os ovos de granja que a gente compra e acaba ficando mais barato mesmo do que ovos ou gemas pasteurizadas, tá? Agora, se você analisar algumas outras questões, como por exemplo, tá? Segurança alimentar, né? Então aqui eu não tenho problema com salmonela, que é um problema crítico que a gente tem aqui no Brasil. A gente não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui nós não vamos ter a possibilidade de ter um ovo contaminado, tá? Com a salmonela ou outro micro-organismo, ok? Uma outra vantagem que eu entendo é que aqui você vai evitar aquele tempo de ficar quebrando os ovos e separando gemas, por exemplo. Quando você estiver usando só gema, tá, gente? Eu já vou falar sobre isso. Tá? Ou vamos supor que isso aqui seja ovo inteiro, né? Então você simplesmente vai abrir a caixinha e vai pesar. Tá? Então você não perde aquele tempo, tá, para ficar quebrando o ovo. Você não corre o risco de ter ovos estragados também, né? Então já aconteceu, acho que com todo mundo aí que faz massa ou que trabalha com ovos, né?
Você está lá quebrando vários ovos da bandeja e de repente um ou dois estão estragados, né? Então aqui já não tem esse problema. Uma outra coisa que, até por essa questão da segurança alimentar, quando você faz uma massa com esse produto, naturalmente ela tende a ter uma durabilidade maior também. Tá? Então você faz uma massa seca, por exemplo, um macarrão seco com esse produto, ele tende a durar ainda mais, porque aí a gente já não está trabalhando com o ovo cru, né? Mesmo seco. Então, assim, é uma série de fatores que podem influenciar aí no dia a dia, tá? Para você trabalhar com o seu produto. Tá? Agora, se você perguntar para mim, mas Alexandre, você usaria isso ao invés de um ovo fresco mesmo, um ovo caipira? Olha, gente, não é a mesma coisa ali, vamos dizer assim, analisando tecnicamente, em termos de qualidade, em termos de textura, em termos de sabor, em termos de consistência, em termos de cor, tem diferenças, tá? Quando você vai usar ovos, normalmente ovos caipira, com aquela gema cremosa, bonita, bem com a cor bem forte, tá? Então assim, não tem muita comparação, na verdade, né? Quando os ovos que normalmente eu uso aqui, tá? Eu não trocaria, ok? Porém, pessoal, é um produto de qualidade. Tá? É claro que tem marcas e marcas, né? Você teria que testar. Mas dependendo dos ovos, tá? Ele realmente traz uma qualidade interessante. Tá bom? Então, é uma possibilidade nessa questão. Uma coisa que é importante também que vocês saibam é o seguinte. Se você abrir essa caixinha aqui, ó, porque assim, ela tem que ficar na geladeira, tá? Temperatura até de 5 graus, ela tem aqui uma... Ó, eu comprei ela hoje, pessoal, ela vai até o mês 5 agora desse ano. Então ela tem aqui, ela foi fabricada aqui no mês 3, vai até o mês 5. Só que se você abrir, você precisa usar em 24 horas. Tá? Então você também só vai usar se você tiver uma produção maior. Né? Se você não tiver, daí não compensa também. Né? Se você já tiver uma produção que vale a pena, você vai usar de uma vez 1 quilo, ótimo, ok? Bom, e aí um detalhe importante aqui. Por que só gema? Né? Você pode estar se perguntando também. Se você me questionar sobre da minha experiência, assim, qual tipo de macarrão, qual tipo de empasto, né, melhor dizendo, empasto para macarrão que eu já fiz, o que eu gosto de fazer, o que eu entendo que fique melhor, tá? É o empasto feito apenas com gemas, ao invés do empasto feito com ovos inteiros. Essa, gente, é a minha opinião, tá? Então, por que eu gosto de fazer só com gema? Quando a gente faz um empasto de macarrão só com gema, eu entendo que ele fica com uma consistência, pessoal, um pouco mais firme, tá? A gema, ela vai deixar a massa após o cozimento, tá? Com uma consistência, uma firmeza diferenciada também, porque a gema, ela tem um agente de coagulação, né? Ela tem a lecitina, né, que vai fazer com que, ao entrar em contato com o calor, ela gelatinize. Tá? Ela vai ficar uma massa mais firme, uma massa mais consistente. Isso para massas de fio, massas de fita, massas longas, tá? Eu entendo que é uma qualidade, é algo que traz um diferencial. Tá? Uma outra coisa é que a cor da massa fica fantástica, né? A coloração dela fica incrível. E quando a gente está fazendo uma massa de fio, tá? A gente vai apenas acrescentar algum tipo de molho, que pode ser simplesmente um azeite, uma manteiga. E aí a massa feita com gemas, ela traz um sabor a mais também. A massa, a meu ver, ela fica mais saborosa, ela fica mais gostosa. O que, na minha opinião, não vale para uma massa recheada, por exemplo. Por quê? Primeiro que para massa recheada eu preciso de uma massa não tão firme. Pelo contrário, eu gosto de uma massa até mais macia, mais elástica, mais maleável. E a gema, ela
não vai trazer essa característica para a minha massa, né? Ela vai deixar minha massa mais firminha, ela vai deixar minha massa com uma plasticidade um pouco maior, mas não uma extensibilidade maior. Outra coisa, a massa recheada, eu preciso da massa um pouco mais neutra em sabor. Por quê? Porque eu preciso ter um foco ali no recheio, né? Um equilíbrio, sim, mas o recheio precisa ser sentido, né, pelo seu cliente, né, pela pessoa que estiver degustando. E aí a massa, a meu ver, ela deve ser um pouco mais neutra. Então eu não usaria uma massa só de gemas para fazer uma massa recheada, por exemplo, né? E agora, uma massa de fio, um macarrão, eu realmente gosto muito. Só que, presta atenção, gente, mundo é um mundo ideal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque uma massa, tá? Qual é a massa no meu mundo ideal? Semolina de grano duro, né? Farinha 00 que eu estou usando aqui, ou uma farinha de trigo de boa qualidade, e gema para fazer o macarrão. Tá? Só que para você comercializar isso daqui, é uma massa que tem um custo mais alto. Sabe por quê? Porque como você vai usar só gema, o seu custo aumenta. E você também tem que ter, caso você não vá usar uma... E aí entra uma outra vantagem, caso você queira fazer uma massa só de gema, tá? Você usar uma gema pasteurizada, porque você não precisa descartar a clara, né? Se você for separar muitas gemas, você vai ter que dar algum fim para a clara, né? Vai ter que fazer uma sobremesa, vai ter que utilizar para algum outro fim, para que você não precise jogar fora, né? Senão você acaba desperdiçando o produto também. Então é um produto que fica mais caro porque você usa uma proporção de hidratação maior também. Tá? Então presta atenção, ó, presta atenção aqui. O que acontece? Quando você faz uma massa com ovos inteiros, qual é a proporção que normalmente a gente usa? Tá? Se você ainda não assistiu, assiste aqui o meu vídeo sobre o impasto. Tá? A gente usa aproximadamente 50% de hidratação. Quando eu vou usar só gema, nós vamos usar em torno de 80% de hidratação. Tá? Então eu vou usar uma quantidade maior em termos de volume. Tá? Por quê? Porque a gema, pessoal, ela tem uma consistência mais cremosa, ela tem menos água na sua composição, ela hidrata menos a farinha, então eu preciso de uma quantidade maior. Fez sentido? Perfeito? Então, para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho 500 gramas de farinha e eu vou usar 400 gramas de gema, que é 80%. Tá? Para que a minha massa fique com uma hidratação legal para eu poder trabalhar. Então, é uma massa que fica com um custo mais alto. Tá? Porém, se você tem uma linha de massas que você pode cobrar um pouquinho mais, se você já trabalha com uma linha de macarrão que tem um público-alvo que você consegue colocar um valor agregado ali mais alto, e você fizer essa massa, você gostar do resultado, você achar legal e os seus clientes responderem bem a ela, perfeito. Tá? Então você pode fazer tranquilamente, tá bom? Então olha só, eu vou fazer o impasto para vocês verem, para quem nunca viu, né, para vocês verem como funciona o impasto com esse produto. Tá? E aí depois eu vou mostrar um macarrão, né? Eu vou cortar um macarrão aqui para vocês verem como ficaria um produto acabado, né? Ou seja, uma massa longa feita com esse produto, tá bom? Então vamos lá. O impasto, pessoal, aqui é a mesma técnica que eu usei no outro vídeo. Se você ainda não assistiu, recomendo que você assista. Por quê, gente? Porque lá é um vídeo específico do impasto. E eu falo de todos os detalhes sobre o impasto, passo a passo, bem detalhado. Tá? Aqui o foco da nossa aula é esse produto. Tá? Então eu não vou detalhar o impasto para vocês, mas vocês vão conseguir observar, tá? O processo. Então pode chegar mais perto aqui e observar como é que eu vou fazer. Gente, olha só então como que é a consistência da gema pasteurizada, ó. Um outro detalhe, tem muitos alunos, gente, que me perguntam, tá, ó, ela tem uma coloração bonita,
aproveitar tudo aqui, né, pessoal, porque ela tem uma coloração bem bonita, né, ó. É claro que, para mim, obviamente, se você pegar um ovo caipira de excelente qualidade, não vai comparar, né, principalmente com relação à cor. Mas não deixa a desejar, tá? Tá, olha só. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito, né? Professor, eu devo peneirar as gemas para usar para fazer massa? E eu sempre digo que de todos os lugares que eu trabalhei, onde eu aprendi a fazer massa, com todos os chefes, eu nunca vi ninguém peneirar gema ou ovo, ou a gema do ovo para fazer pasta, tá? Agora, se você tem essa sensibilidade, se te incomoda, tá? Então esse produto aqui também pode te ajudar, porque aqui a gema não vai, ela, é como se ela já tivesse peneirado, tá bom? Então aqui, vamos lá, eu vou fazer o empasto seguindo a mesma técnica. Lembrando, tá? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha, 250 de semolina, 250 semolina de grano duro, 250 de farinha e 400 gramas de gemas, apenas as gemas aqui de ovos pasteurizados. Então vamos lá. Beleza. Pessoal, então terminei aqui a sova da massa, tá? Olha só como que ela tá bem lisinha, né? Tá bem bonita. Tá? E aí um detalhe, né, gente? Vocês percebam que com uma massa com uma boa consistência, tá? Ela fica uma massa com essa consistência, ó, como eu falei, né? Mais firme, tá? Sem grudar nada, né? Isso é muito bom para massas em que vamos produzir macarrão, que vamos produzir massas de fio, né? Então, assim, é um produto interessante, tá? Você consegue fazer o empasto, trabalhar sem muitas diferenças, assim, vamos dizer, entre o ovo tradicional, tá? Você vai perceber diferença se você trabalhar aqui só com a gema, né? Por conta dessa questão da consistência, né? Porque a gema, como eu falei, ela é mais cremosa, menos líquida, né? E aqui, tá? Então, um empasto. Vamos colocar um filme plástico, né? E vamos deixar ela descansar aqui os nossos mínimo de 30 minutinhos, tá bom? E depois que ela descansar, aí eu volto para a gente dar continuidade e fazer o macarrão para vocês verem o produto final feito com essa massa. Pessoal, massa descansou aqui 30 minutinhos. Tá? Agora, hoje eu vou usar esse cilindro aqui, que eu até já comentei com vocês sobre ele também. Né? Tem um vídeo que eu falo só sobre os cilindros, dá uma procuradinha aí. E agora eu vou laminar essa massa, eu vou cortar ela ao meio aqui, só para facilitar, para não forçar muito a máquina. E depois eu volto, vou colocar outro cilindrinho aqui, o marcato, para a gente cortar um fettuccine, tá? Para vocês verem o resultado final dessa massa. Mas olha só como que ela tá descansada, como que ela tá bonita. Então, deixa eu só mostrar para vocês aí mais próximos, ó. Então, e ela fica com uma consistência, pessoal, bem interessante. Tá? A gema, ela é rica em gordura também, né? E a massa, ela fica com um brilho, tá? Diferente e com uma firmeza diferente também. Tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, laminei aqui metade, tá? E eu vou fazer um fettuccine com ela, tá? Então, laminei ela aqui na espessura que eu particularmente gosto, tá? E, gente, olha só como que ela fica com uma boa coloração, tá? Ela fica uma massa, pessoal, mais firme mesmo, uma massa mais plástica.
né, no sentido de ter uma consistência diferenciada, né? Ela não fica uma massa mole, nem uma massa macia, nem com uma aparência muito hidratada, tá? Então é uma massa fácil de manipular, uma massa fácil de trabalhar. Percebam que eu não coloquei nada de farinha nela, né, para fazer a laminação, ó, e ela fica uma massa bem tranquila de laminar, de trabalhar, né? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a cura dela, tá? Então, mais uma vez, tá? Esse processo de cura está num vídeo sobre secagem, onde eu explico ele detalhadamente, tá? Vou fazer a cura dessa massa, depois eu vou cortar e aí eu volto para mostrar para vocês o resultado final, o macarrão, tá? E a gente fechar a ideia desse vídeo. Bom, pessoal, então passou aqui o tempo da cura, tá? Então a massa já tá, ó, lisinha, bem firminha, né? Vocês vão perceber essa questão da plasticidade que eu falei, da firmeza. Ela fica uma massa menos elástica, né? Porque, afinal de contas, pessoal, para a gente fazer uma massa longa, tá? A gente precisa sim do glúten, a gente precisa sim de formação do glúten, de elasticidade, para deixar ela firme, para ela não romper tão facilmente, não quebrar tão facilmente. Mas a gente precisa menos de elasticidade do que para massa recheada, por exemplo, né? Então a gente não precisa que ela estique com uma facilidade muito grande, porque a gente não vai fazer isso com a massa de fita longa, né? Com a massa longa, com a massa de fita, de fio. Enfim, então a gema ela propicia, ela dá essa característica da massa com um pouco menos de elasticidade, tá? E aí, agora que a massa está curada, ó, eu vou passar ela aqui no cortador de fettuccine. Só para mostrar para vocês como que ficou o nosso produto final aqui. Então, se você observar, tirar essa pontinha aqui só. Então a gente tem uma massa com uma excelente qualidade também, tá? Ó, aqui, do mesmo jeito que a gente fez com ovos inteiros, né? A gente consegue também ter uma massa soltinha, uma massa com uma boa cura, uma boa coloração, tá? E aí depois, se vocês fizerem e provarem, testarem, vocês vão analisar a questão também de sabor, né? Tem muita gente que pergunta sobre o aroma, né? Mas olha, com o ovo pasteurizado também isso é bem tranquilo, tá? O produto final, então, ó, fica uma massa muito, muito boa também, ok? Então, esse é o intuito, né, desse vídeo, mostrar para vocês esse produto diferente, quais as vantagens e desvantagens e como a gente pode utilizá-lo, né, que no caso, para mim, em termos de produção, da experiência que eu tive e de resultados, eu gosto de usar esse produto para massa longa, tá? E é uma alternativa, né? É legal a gente ter alternativas para poder testar, para poder inserir no nosso dia a dia de produção, né? Para a gente poder observar quais são as possibilidades, né, que o mercado nos oferece e testar também se o nosso cliente gostou, se a gente está satisfeito com o produto. Então vocês façam o seguinte: quem tiver oportunidade, quem gostar, quem quiser, comprem, testem e depois vocês comentam aqui, mandam para mim o que vocês acharam, tá bom? Então é isso aí, pessoal, valeu e a gente se vê no próximo vídeo.